Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma sexta-feira, mais um Palavra e Oração, né? Então hoje no Palavra e Oração eu quero meditar com você aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 até o 42. É a história de Marta e de Maria. Não sei se você conhece essa história já. Se você não conhece, vai conhecer agora. Amém? Vamos ler? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha só, né? Que tremendo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, né? Olha as Martas aí da vida. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha aí a Marta protestando, porque enquanto ela estava cuidando ali das refeições, né, para servir o mestre, Maria estava sentada aos pés do Senhor. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Interessante, né? Marta desesperada, né? Eu não sei se você é Marta ou se você é Maria. Eu sou um pouquinho do tipo Marta, né? Eu, quando vou receber pessoas na minha casa, eu corro para fazer as coisas, né? Aquela correria para fazer o melhor, para receber com o melhor. Então eu acredito que Marta era assim também. Imagina aí receber Jesus em casa, né? A alegria que elas estavam. O Lázaro já havia ressuscitado e toda aquela coisa, toda a alegria do coração dela, a gratidão dela. A própria Maria mesmo tinha sido liberta de demônios. Então havia muita gratidão no coração de Marta. Só que Marta, né, Jesus repreende Marta, quando a Marta vai dizer: Senhor, olha eu trabalhando aqui, fazendo o arroz, o feijão, o macarrão, né, a lasanha, ou seja lá o que for que ela estava fazendo, o cordeiro, fazendo o pão, fazendo o cordeiro, e a minha irmã aí sentada, Senhor. Enquanto Jesus estava lá ministrando, devia ter muitas pessoas na casa, né, que onde Jesus chegava, as pessoas iam para lá, corriam para lá, né. Quem realmente quer ouvir o Senhor não pode ouvir dizer: Jesus está em tal lugar, né? Igual quando a gente ouve: é um avivamento naquele lugar, como quando houve lá nos Estados Unidos aquele avivamento e as pessoas do mundo inteiro começaram a viajar para lá. Porque onde Jesus está, a gente quer estar, não é assim? Onde Jesus está, a gente corre para lá. E então, imagino que tinha várias pessoas na casa da Marta, né? E a Marta correndo lá para fazer a comida. Ainda tinha os discípulos, eram 12 discípulos, né? Que acompanhavam o Senhor. E aí imagina, a Marta agoniada, porque queria fazer, servir, fazer o melhor. E aí quando ela fala para Jesus: Jesus, chama a atenção aí da minha irmã, manda ela me ajudar. E Jesus fala: Marta, não precisa de tanta coisa, Marta. Uma coisa só, né? Ou pouca coisa, né? Ou alguma outra versão fala: pouca coisa é necessário. Não precisa você fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? A Maria, ela escolheu a boa parte, ela escolheu ficar aqui ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, e isso não vai ser tirado dela, né? Imagina a Marta, parou para pensar um pouquinho mais, né? Então é uma reflexão para mim e para você, meu irmão, minha irmã, né? Eu não sei a quem você se assemelha, se a Maria, né, que para ouvir ao Senhor, ou se a Marta, que apesar de querer servir ao Senhor, apesar de estar servindo ao Senhor, corre. Muitas vezes, né, a gente até na igreja, muitas vezes a gente corre tanto para fazer o trabalho da igreja, né, a gente quer deixar tudo perfeito, aquele cuidado, arruma tudo, quer estar sempre limpando a igreja, arrumando a igreja, decorando a igreja, nos preparando para o serviço da igreja, e nós não tiramos tempo para estar com o dono da igreja, com o Senhor da igreja. Então eu creio que o que mais o Senhor quer de nós é que nós paremos diante dele. É que nós paremos para ouvi-lo, para ouvir a sua voz, o seu conselho. E eu creio, eu sempre digo isso, né? Quando a gente de manhã tira um tempo para meditar na palavra, para orar, para ouvir o Senhor, para ouvir os conselhos do Senhor, até para relaxar na presença dele, o nosso dia fica muito mais leve, né? Eu aprendi isso assim, meio que aos trancos e barrancos, eu fui aprendendo, né? Eu tenho 4 filhos, né? Qualquer dia eu falo um pouquinho sobre mim, eu tenho 4 filhos. Os 3 primeiros nasceram em seguida, 1 ano de diferença, um ano e pouco, 1 ano e 9 meses de diferença para o terceiro. Só o quarto, que já veio 5 anos, quando o meu filho número 3 já tinha 5 anos, aí veio o meu 4º filho. Mas ainda assim era muita coisa. Eu tinha 3 crianças de idade escolar e um bebê que eu tinha que carregar no colo, levar para cima e para baixo. Então a minha vida era bastante corrida. Mas sabe, irmãos, eu sempre tirava um tempo para o Senhor. A minha hora favorita era depois do almoço. Quando eles eram bebezinhos, sempre foi assim. Eu esperava eles irem dormir, né? Eu dava o banhinho, dava o almoço, colocava na caminha, no bercinho para dormir.
E aquele tempo quando eles dormiam era preciosíssimo, preciosíssimo para mim. Eu aproveitava cada segundo. Eu tenho muitos cadernos, né? Até dá para ver alguns aqui, e eu tenho muito mais cadernos aonde eu escrevia, né? Eu fazia estudos, tudo que o Senhor falava comigo. Eu era recém-convertida e eu lia a palavra, eu ia anotando tudo, escrevendo aquilo que o Senhor falava comigo, né? O entendimento, as revelações do Senhor eu anotava. Eu tenho, como eu falei, muitos cadernos escritos do que o Senhor falava comigo. E era nesse tempo, colocava os nenês para dormir e corria para estudar a Bíblia. Eu priorizava isso. Muitas vezes à noite, né? O marido, as crianças iam dormir à noite e eu corria para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Então, todo tempo com o Senhor é muito precioso. Nós precisamos tirar tempo. E esse tempo que nós estamos vivendo, essa correria, essa demanda, né? Eu já falei que inclusive as crises de ansiedade, elas são por isso, né? A agonia que tem que fazer, tem que ter, tem que produzir. E aí nós até adoecemos. Quantas pessoas sofrendo com o burnout, né? Acho que é burnout, eu não sei bem como é que fala, que é aquela estafa profunda de tanto que a pessoa trabalha, de tanto que estuda, de tanto que corre. E isso não é só no meio secular, né, dos não cristãos, mas no meio cristão tem acontecido muito, na igreja, quantos pastores, quantos líderes, né, sobrecarregados com tantas atividades. E às vezes nós falamos assim, não, mas eu estou servindo ao Senhor. Será que nós estamos servindo ao Senhor realmente? É o que eu falei no começo. Às vezes a gente está tão ativo na igreja, mesmo na igreja, irmão e irmã. Às vezes na igreja nós estamos tão ativos. Não, eu tenho que ir para o culto de segunda a domingo, todos os dias, em todos os cultos. Mas nós não temos tempo para o Senhor. Parece meio que algo meio contraditório, né? Ah, mas eu estou servindo a Deus, Angelina. Eu estou indo para a igreja servir a Deus. Mas você tem tempo com esse Deus que você está servindo? Você tira tempo para ler a palavra com calma. Você tira tempo para parar, para ouvi-lo, para contemplar as obras do Senhor, né? O salmista Davi, ele fala muito isso. Eu te aconselho a ler, mais uma vez eu aconselho, leia o Salmo 119. O salmista, ele fala muito sobre isso, sobre a alegria dele. E o salmista, o rei Davi, ele era um rei, ele era muito ocupado, ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha um governo, um reino para gerir, para cuidar. Mas Davi, ele falava, não vejo a hora de anoitecer para eu ter tempo com o Senhor. E depois ele falou, não vejo a hora de amanhecer, né? Eu espero a alva para eu poder estar com o Senhor também. E ele tocava sua harpa, ele cantava para o Senhor e ele tinha tempo com Deus, ele tinha tempo para ouvir a Deus. Por isso que ele é chamado realmente, né, um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Então, meu querido, minha querida, eu sei que as demandas da vida, elas são muitas, né? São muitas as ocupações. Que, aliás, eu já ministrei uma palavra sobre distrações, onde eu falo sobre o faraó. Quando o faraó, ele ocupa o povo hebreu, esse povo está desocupado, por isso que eles querem sair para adorar a Deus. Então essa palavra hoje é muito séria para nós, né? O inimigo, o diabo, ele hoje não joga mais a gente nas masmorras, não mata mais a gente, não faz com que os líderes matem os cristãos, né? Mas a perseguição hoje é assim, é nos ocupando, são as distrações e nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Tem muita distração, muita. Celular, Instagram, Facebook, WhatsApp, vídeos, esses videozinhos, TikTok, né, aquela coisa toda lá, né, isso tudo são artimanhas do inimigo para nos manter ocupados. Não sei se você já parou, aí começa a usar o Instagram, você olha um vídeo, olha uma postagem, olha uma coisa, vai indo, quando você vê, passou 1 hora do seu dia. E aí chega no fim do dia, a gente dá aquele restinho de energia que tem para dizer, Senhor, muito obrigada por esse dia. Me abençoe minha família, em nome de Jesus, amém, tchau, tô indo dormir. E aí nós não temos tempo realmente para fazer que nem Maria, né? Sentar aos pés do Senhor para ouvi-lo, ouvir com atenção. Ainda que seja necessário fazer muitas coisas, nós precisamos tirar um tempo bom para estar na presença do Senhor, tirar um dia na semana para nos dedicar com mais tempo. Aí você me diz, não, mas todo domingo eu vou para a igreja, né? Mas você tem tempo para o Senhor, para ouvir o Senhor? Só ouvir o Senhor no domingo é pouquíssimo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus diariamente. Ele quer ser o nosso conselheiro, Ele quer ser o nosso ajudador, Ele quer nos ensinar, nos conduzir. A palavra de Deus diz assim, ao homem que teme ao Senhor, Ele ensinará o caminho que ele deve seguir. Então, quando nós buscamos o conselho do Senhor, Ele nos aconselha, Ele nos ensina, Ele nos fala, olha, não faça isso, Senhor, eu devo fazer isso. Não, filho, não faça isso. Senhor, eu devo comprar, eu devo vender. Mas é o que eu falei,
o inimigo, ele tem nos ocupado de tal forma, né? E são tantas coisinhas, e aí a gente dá desculpa, não tenho tempo, eu trabalho demais, eu estudo demais, eu cuido demais, eu tenho muita criança. Irmãos, eu tenho 4 filhos, eu tinha 4 crianças e eu parava para estar diante do Senhor, né? Graças a Deus que naquela época não tinha essas distrações que tem hoje, né? Instagram, Facebook, essa coisa toda não tinha, né? E se tinha, eu não sabia que tinha, né? Hoje meus filhos já são adultos, eu já tenho um neto de 5 anos e então nós precisamos ficar atentos. O Senhor Jesus, ele fala muito sobre isso, vigiai e orai. Nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, discernir que tempo é esse. É um tempo que tem nos roubado o nosso tempo com o nosso Senhor. E nós, às vezes, é o que eu falei, Marta estava fazendo algo bom, algo lícito, ela estava cuidando da alimentação do mestre, dos discípulos, de todos que estavam na casa. Mas Jesus falou, Marta, não precisa de tanta coisa. E hoje o Senhor está falando para você, meu irmão, minha irmã, não precisa de tanta coisa. Mas eu preciso ter 3 empregos para suprir os meus filhos. Aí você sai para trabalhar em 3 empregos e os seus filhos ficam sem cuidado, sem a sua presença. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, né? Sobre uma família, e eu falei, espero que esse seja um tempo deles se unirem em família, estarem juntos ali, compartilhando, se alegrando, brincando, conversando, orando juntos. Porque, sabe, querido irmão, querida irmã, você que está me assistindo, o seu filho, ele quer mais a sua presença do que os seus presentes. A sua presença faz mais diferença na vida dele, na vida dela, do que os presentes que você quer comprar com esse tanto de trabalho, com esse tanto de dinheiro que você quer ganhar. As crianças, os adolescentes, eles estão muito carentes da presença dos seus pais. A criança vai para a creche aos 6 meses de idade, e aí da creche ela vai indo embora. A creche, EMEI, vai indo, jardim de infância, 1º ano, 9º ano e o ensino médio. E nisso passaram-se mais de 10 anos da vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, e ele não teve contato com seus pais, com a sua família. Porque muitos pais trabalham até fim de semana. Não tenho tempo, tenho que trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar. Eu também preciso trabalhar. Mas nós precisamos priorizar o que é importante. Eu ouvi uma frase que alguém disse que nós podemos ter coisas, mas nós não podemos deixar que as coisas nos tenham. Nos é lícito ter todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, mas será que a gente precisa de tanta coisa mesmo, irmão? Sabe, às vezes eu olho até minha gaveta de roupas e fico olhando e eu falei, eu não preciso de roupa, eu não preciso de nada, eu tenho roupa suficiente, eu tenho até mais do que o suficiente, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, porque houve uma época que eu não tinha quase nada, mas hoje eu tenho mais do que o suficiente. Então, meu irmão, minha irmã, hoje essa palavra é uma palavra de exortação para o seu coração, que nós sejamos mais Maria e menos Marta, que nós tiremos mais tempo para estar aos pés do nosso Senhor, aprendendo dele, aprendendo com ele. Ele vai tirar a ansiedade, ele vai tirar a agonia do nosso coração, a pressa, a falta de paciência. É na presença do Senhor, sabe? Eu, para graça, para glória do Senhor, por misericórdia do Senhor, eu criei meus 4 filhos e nunca fui, sabe, aquela pessoa estressada com as crianças. Eu lembro das crianças quando chegava tempo de férias, né? Agora é tempo de férias, né? Muitas mães estão se descabelando. O que eu vou fazer com essa criança dentro de casa? Eu lembro que na porta da escola eu não via a hora de chegar as férias, lá eu conversando com as outras mães, eu falava, graças a Deus, chegando as férias, vou ficar com os meus filhos todos os dias. E elas, você é maluca, como assim? E isso tinha uma só criança. E eu com 4 crianças, eu não via a hora deles estarem em casa. Que, aliás, muitas vezes, logo no começo, eu deixava eles na escola, ia para casa, sentava no sofá, a casa era longe, eu morava longe da escola, tinha que pegar ônibus. Eu não via a hora de buscá-los de volta. Por quê? Porque eu amava estar com os meus filhos, eu amava cuidar a herança que o Senhor me deu, as bênçãos que o Senhor me deu. Tanto que quando eu casei, né, engravidei da minha primeira filha, eu parei de trabalhar e eu falei, eu quero cuidar dos meus filhos. Os meus filhos não vão para a creche, os meus filhos não vão para a escolinha. Eu quero cuidar, eu quero educar. Nós vamos ter menos coisa em casa, não vamos ter nada caro, não vai ter luxo na nossa casa, nós vamos comer menos, mas eu quero cuidar dos meus filhos. Então eu não estou falando, minha irmã, para você ficar em casa cuidando dos seus filhos. Se você precisa trabalhar, trabalhe, mas dê um tempo bom, precioso para os seus filhos, porque eles querem mais a sua presença do que os seus presentes. Os nossos filhos, a nossa família, eles precisam mais da nossa presença. Às vezes, tem pai, tem mãe que trabalha tanto, que dá o resto, o que sobra para a sua família, dá o que sobra para o Senhor.
Então nós precisamos valorizar quem tem valor realmente, priorizar quem precisa ser priorizado. Primeiramente Deus, depois a nossa família. Porque se nós não estivermos com Deus primeiro, a nossa família vai sofrer de qualquer jeito. Porque nós não vamos ser pessoas boas se nós não estivermos na presença de Deus, aprendendo com o Senhor, aprendendo sobre paciência, sobre amor, sobre bondade, sobre misericórdia. Nós não seremos boas pessoas, porque a nossa natureza ela é uma natureza ruim. A nossa natureza humana é a natureza do pecado. Por isso que nós precisamos andar com Jesus. Eu muitas vezes falava para os meus filhos, tinha dia que eu estava meio chata, estava ranzinza, estava enjoada, intransigente. Eu falava, gente, deixa eu parar aqui, né? Estou muito enjoada, deixa eu voltar para a presença do Senhor. Deixa eu buscar o Senhor. Estou muito chata, estou muito enjoada. Estou precisando andar com Jesus para me tornar mais mansa e humilde de coração. E é o que eu fazia, eu parava tudo. Porque às vezes eu estava muito enjoada. Quando meus filhos eram adolescentes, né, de vez em quando eu falava isso para eles. Deixa eu parar porque eu estou muito chata, preciso entrar na presença do Senhor. Né? E eu parava e eu orava, respirava fundo, né? Porque não é fácil com 4 filhos, cada um é um indivíduo, uma mente diferente, né? Não adianta você querer colocar seu filho numa forma e achar que é tudo igual, né? Por isso que eu reprovo esse negócio de é blogueira que vai dar conselho sobre criação de filhos. Não, o seu filho é o seu filho, ele é um indivíduo, ele é diferente. Deus nos criou diferente, por isso que nós somos indivíduos, né? Individualmente, cada um do seu jeito. Então não tem uma forma, não, tem que criar assim, tem que criar assado. Não, você vai olhar para o seu filho, se você parar para observar o seu filho, você vai ver as necessidades dele, você vai saber o que ele precisa. Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso, né? Para você aprender a identificar coisas importantes no seu filho. Que não adianta você, como eu falei, ouvir as blogueiras, né, os psicólogos, as psicólogas, né, desses tempos e dizer, não, a regrinha é essa, você tem que fazer assim, assim. Cada ser humano é individual, cada ser humano é particular, é peculiar, tem suas peculiaridades, entendeu? Então nós precisamos parar e observar as pessoas. É por isso que nós precisamos parar, é por isso que nós precisamos ter tempo, é por isso que nós precisamos observar. Nós só ouvimos a Deus quando nós paramos realmente para ouvi-lo. Nós só entendemos o que Ele quer nos dizer quando nós paramos. Nós só ouvimos os nossos filhos quando nós paramos para ouvi-los. Nós só compreendemos o coração deles quando nós paramos diante de Deus e diante deles. Então é muito importante isso, meu irmão, minha irmã. Eu sei que esse vídeo aqui vai ficar mais longo que os outros, mas é muito importante que eu te fale isso. Cuidado com as distrações, cuidado com as ocupações. Sabe, é o que eu falei, ainda que sejam ocupações lícitas. Jesus repreendeu Marta numa ocupação lícita, né? Ela estava fazendo comida, fazendo um banquete para ele. E Jesus falou, Marta, não precisa de tanta coisa. Não precisa de tanta coisa, Marta. E Jesus está falando isso para você. Marta, para um pouco, diminui a velocidade, para um pouco e vem ouvir a palavra. Para um pouco e vem aqui, fica perto de mim aqui aprendendo a palavra. Faz igual Maria. Que nós sejamos mais Maria e menos Marta. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos agradecer mais uma vez, Senhor, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra de exortação para o nosso coração nesse dia. Obrigada porque o Senhor nos conhece. Sabe, Senhor, que a nossa tendência é nos ocupar, é querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não parar para ouvir a Tua voz, Senhor. Mas eu quero orar nesse momento, Pai, pedir a começar por mim, Senhor. Me ajude a não ser como Marta, Senhor, a não me ocupar com tantas coisas, até com coisas lícitas, e não ter tempo para o Senhor. Que cada um de nós, Pai, possamos ter um coração de Maria, Pai, que parou, que sentou aos Teus pés, Senhor Jesus, para Te ouvir naquele dia, Senhor, que ficou registrado na Bíblia. E eu creio que muitas outras vezes ela fez a mesma coisa, Senhor. Que nós possamos ter um coração de Maria, um coração que para ouvir o Senhor, um coração que para ouvir a Tua voz, o Teu conselho, Pai. No nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, por sua casa, por sua família, por seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, direciona todas as coisas na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, no seu coração, na sua mente. Senhor, os afazeres. Que esse meu irmão, essa minha irmã consigam parar para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu conselho, porque o tempo com certeza vai economizar muito mais tempo se ele e ela pararem na Tua presença, Senhor, para Te ouvir, para buscar o Teu conselho, para buscar a sabedoria do alto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe os seus filhos, abençoe os seus netos. Abençoe, Senhor, o coração e a mente dos seus filhos, dos seus netos. Guarda, Senhor. Livra de todo mal. Senhor, nós vivemos um tempo tão ruim, um tempo tão mau, Senhor.
Se nós não estivermos na Tua presença, ouvindo a Tua voz, Senhor, o mundo vai nos tragar, o mundo vai tragar os nossos filhos, as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a parar para ouvir a Tua voz. E ensina-nos a ensinar os nossos filhos também, os nossos netos, a pararem para ouvir a Tua voz. Que nós sejamos um exemplo para eles, Pai. No nome de Jesus. Obrigada, Pai Santo. Obrigada mais uma vez, Senhor, por esse dia, por esse tempo, por essa palavra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.